Fala galera, beleza? Moisés aqui para mais um vídeo. Seguinte, pessoal, resolvi fazer essa última pré-aula. Como é a última e eu já vou ter que preparar ela também para dar na nossa igreja, então resolvi também fazer o material aqui para vocês, beleza? E o seguinte, pessoal, eu dei uma olhada, né? Eu não costumo olhar na internet para preparar os materiais. Geralmente eu pego a revista e conforme vai surgindo, eu vou montando o material aqui. E realmente, pessoal, eu não encontrei na internet nenhum vídeo, né, como esse que a gente vai ter aqui. Então, pelo menos das aulas que eu vi que tem postado no YouTube até agora, nenhuma vai falar dos assuntos que a gente vai conversar um pouco aqui. Então vamos lá, pessoal. Antes da gente começar, então já inscreva no canal, ativa o bendito do sininho aí e vamos lá, pessoal. Então essa primeira aula aqui vai ser, na verdade, a última, né, da lição, que é Seja um mordomo fiel. Então vamos lá, pessoal, vamos avançar um pouco aqui. Nesse primeiro tópico, a gente vai falar então o que Deus espera dos seus mordomos. Ó, aí, pessoal, dentro desse tópico aqui, tem vários assuntos aqui que a gente vai conversar um pouquinho. Como vai falar um pouco de Mateus capítulo 25, que fala sobre as 10 virgens, só que para a gente entender, pessoal, o casamento, né, que a Bíblia tanto fala, entre a igreja e Cristo, sem antes a gente entender um pouquinho sobre o casamento na cultura judaica, a gente não consegue entender esse casamento. Então vou dar uma pincelada aqui, pessoal, porque isso aqui vai ser a base dos próximos tópicos. Então, lembrando, pessoal, isso aqui é um rascunho, né, um subsídio para você que já está com a revistinha nas mãos e vai preparar a aula. Então vamos lá. A primeira fase aqui, então, pessoal, que a gente vai conversar um pouquinho, é a fase Shidduchin. Essa primeira fase aqui, pessoal, é a primeira fase do casamento judaico. Então, para a gente entender certinho o casamento judaico, para a gente entender certinho como que é o casamento nos tempos bíblicos, e principalmente sobre o arrebatamento, né? A maioria da galera fala sobre arrebatamento, mas não entende o casamento judaico. Então vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Ó, então a primeira fase do casamento judaico, pessoal, é exatamente essa aqui, ó, que é o Shidduchin. Não é Shidduchin, viu, pessoal? Esse CH aqui tem o som na garganta. Essa palavra aqui significa escolha. Então o que acontece, pessoal? A primeira fase então do casamento judaico é exatamente a escolha. É onde o noivo vai literalmente, né, atrás da noiva e ele vai escolher essa pessoa para ele se casar. Como que é feita então essa parte que o noivo vai atrás da noiva? Geralmente é ou por interesses familiares, isso eu estou falando nos tempos bíblicos, viu, pessoal? Então, ou tinha algum interesse familiar, ou tinha amizade entre as famílias, ou algum objetivo em comum. Esse é um dos principais motivos que o noivo ia atrás da noiva, e era geralmente por esses motivos aqui. Aí tem uma referência em Gênesis capítulo 24, depois vocês dão uma lida lá, beleza? Ó, aí vamos continuar aqui a leitura, ó. Então, nos tempos bíblicos, o noivo pagava também um dote para o pai. Aí eu já vi bastante pessoas perguntando, né, principalmente lá no blog, por que que o noivo pagava um dote para o pai? Pessoal, as mulheres nos tempos bíblicos, elas tinham muitas funções. Elas pegavam água no poço, elas cuidavam da tenda, elas que lavavam ali a casa. Então era muita função que a mulher executava nos tempos bíblicos. Então quando o pai perdia uma mulher, uma filha, para o pai era uma perca muito grande. E uma forma que o noivo recompensava o pai era pagando o dote. Então o dote era justamente uma forma de recompensa. Ó, vamos descer um pouquinho então, ó. E nessa primeira etapa também do casamento era firmado um contrato. Esse contrato, pessoal, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. É chamado de Ketubá. Ó, vamos descer aqui, vou mostrar para vocês, ó. Ó, esse daqui, ele é um contrato e é um contrato que ele é válido, pessoal. Até nos dias de hoje esse contrato ainda ele é válido em Israel. O que que é essa Ketubá, pessoal? Se o noivo não cumprisse com alguma obrigação ou a noiva não cumprisse com alguma obrigação, o que que acontecia? Esse contrato ele era quebrado. Esse contrato não dá para vocês enxergarem aqui, mas ele é escrito em aramaico. E nos dias de hoje, quando um judeu casa, eles levam esse contrato então na parte que regulariza, né, no juiz, e eles assinam um contrato. Então, o casamento judaico hoje ele dura um pouquinho mais do que o casamento brasileiro, né, e outras regiões, justamente porque existem contratos. Então, se o homem trai a mulher trai o homem, obviamente vai ter ali uma quebra de contrato e tem multa. Então, esse aqui era o primeiro contrato que era firmado entre o noivo e a noiva, que é chamado de ketubá. Vamos descer um pouquinho mais.
Ó, vamos dar uma olhada agora na segunda fase do casamento judaico. Lembrando, pessoal, se você quer aprender mais sobre o hebraico bíblico, cultura judaica, entender sobre as festas bíblicas e também ter esse material completo, se você ainda não é nosso aluno no curso de hebraico, eu vou deixar o link aqui na descrição e corre lá que as matrículas estão abertas, beleza? Então vamos continuar, pessoal. Então a segunda fase do casamento judaico é chamado de Eruzim. Essa segunda fase aqui é onde literalmente é feito o contrato, onde o noivo ia buscar a noiva por um tempo determinado. Então, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, esse contrato, ele trata-se exatamente do tempo que eles ficariam separados até a espera do casamento. No nosso caso aqui, o famoso tradição nossa é o noivado, né? Então o camarada vai lá, namora, depois vai ter o noivado. Aí até o noivado, até o casamento, aí tem um período. Dentro aqui da cultura judaica também tem esse período, só que é chamado de Eruzin, não é um noivado comum como a gente está. Dentro da teologia nossa, a gente fala que a gente está nesse período. A gente está praticamente, né, a gente é noivo de Cristo, a gente não é casado ainda, né? A noiva do Cordeiro. A gente está exatamente nesse período aqui, esperando que o noivo venha buscar a noiva. A noiva, segundo a teologia nossa cristã, é a igreja. Então a gente está nessa fase aqui do casamento que é Eruzim. Vamos descer um pouquinho aqui. E só um detalhe aqui, pessoal, nessa segunda fase aqui de Eruzim, aqui era literalmente firmado um contrato e geralmente quem assinava esse contrato era o pai do noivo. Então quem sabia o dia e a hora exata que o noivo viria para buscar a noiva era o pai e não o filho. Então eles iam preparar uma casa, preparar um local, eles iam fazer toda essa preparação para que quando ele voltasse para pegar a noiva, tudo tivesse pronto. Então, se caso o noivo não conseguisse realizar a obra da casa, enfim, arrumar uma localização ali para eles se casarem, então esse contrato ele era quebrado. Então vamos lá, pessoal, vamos agora para a terceira fase do casamento. Se você entende um pouquinho, né, de Mateus capítulo 25, essas informações aqui já está ficando um pouquinho mais clara. Quando a Bíblia fala do casamento do noivo com a noiva, é exatamente com base na cultura judaica. Ó, vamos para a terceira fase aqui, que é chamada de Nezuim. Essa terceira fase aqui, que é a Nezuim, é onde literalmente o noivo vem para buscar a noiva. É literalmente o casamento aqui. E geralmente acontecia entre 1 ano e 2 anos. Como eu já até falei, pessoal, quem sabia a data que o noivo viria, nessa fase aqui de Nezuim, é exatamente o pai do noivo. O noivo literalmente não sabia. Aí tem essa verdade bíblica aqui de Mateus 24. Entretanto, a respeito daquele dia, o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão exclusivamente o pai. Então, quando Jesus falou lá em Mateus 24 que ele voltaria, e ele mesmo disse que nem os anjos sabem, nem ele sabia, somente o pai. Ele estava fazendo menção exatamente a essa fase aqui de Nezuim, beleza? Então vamos lá, pessoal. Então isso aqui foi uma pequena introdução aqui, né? Tem muito mais coisas relacionadas ao casamento judaico. Eu só queria te dar uma introdução aqui para você entender o que a gente vai conversar daqui a pouco, que é Mateus capítulo 25, beleza? Vamos avançar um pouco aqui, pessoal. Então para a gente finalizar esse tópico 1 aqui, que está falando que exatamente que a gente tem que esperar o Senhor, aqui ele traçou exatamente um paralelo com Mateus, então, capítulo 25, e falando do casamento do noivo com a noiva. Então, você que já leu a parábola de Mateus 25, quando fala que elas foram ao encontro do Senhor, mas algumas foram preparadas e outras não foram. É exatamente essa menção ao texto. Então é o seguinte, pessoal. Então, para a gente finalizar esse tópico aqui, a gente deve ficar preparado, aguardando o noivo vir buscar a igreja. Beleza? Vamos para o próximo tópico. O segundo tópico vai falar assim, ó, o que esperam no Senhor com prontidão. Aí aqui, pessoal, eu notei alguns versículos aqui que esse aqui é bem interessante, lembrando que a gente está esperando ainda o arrebatamento da igreja. Aí já entra uma questão se a pessoa é pós-tribulacionista, mid-tribulacionista ou pré-tribulacionista. Nesse vídeo, pessoal, a gente não vai conversar sobre isso. Lembrando que isso daqui é uma lição da revista da CPAD. Então, várias pessoas comentam, né, nos vídeos anteriores
Ah, mas aí é heresia, isso aí não é heresia, né? Assim, é assado. Lembrando, pessoal, isso aqui é uma revista da CPAD, da Assembleia de Deus. Então a gente vai falar exatamente nesse vídeo sobre isso. Então vamos lá. Ó. Então, nesse primeiro momento aqui, pessoal, a gente está falando sobre o arrebatamento. Então, ó, os primeiros discípulos, quando foram chamados, eles logo foram. Então, aqui, nesse tópico, está falando da prontidão em seguir a Jesus. Então eu coloquei esse versículo aqui, ó. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, o seguiram. Então quando Jesus chamou os primeiros discípulos, a Bíblia fala que logo eles ouvindo a voz de Deus, ouviram a voz de Jesus e seguiram. Outro exemplo aqui, pessoal. Não basta servir na igreja, é necessário seguir a Jesus. Aí eu coloquei o versículo aqui também, ó, para vocês darem uma lida em sala. E aqui também tem os versículos aqui abaixo para vocês também lerem em sala. Lembrando que tudo isso, pessoal, é relacionado a esperar no Senhor com prontidão. Todos esses versículos são relacionados a isso. Vamos para o próximo tópico, tópico 3. Pessoal, aqui a gente está esperando no Senhor para chegar ao arrebatamento, só que aí a Bíblia diz que teremos uma recompensa. Nesse tópico 3, pessoal, está falando exatamente sobre o arrebatamento, ou melhor, sobre o galardão. Então, ó, a palavra de Deus declara: bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, o que cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-os, os servirás. Então, aqui está falando exatamente, pessoal, sobre a nossa recompensa, que é o galardão. Além da recompensa que o comentarista está falando aqui do galardão, está falando da recompensa maior, que é a de salvação. Ó, então vamos lá, pessoal. Eu vou passar aqui bem rápido um pouquinho falando sobre o que é o galardão. Bastante pessoas ainda não estudaram sobre isso e vamos dar uma olhada aqui bem rápido sobre esse assunto. Ó, então a recompensa que a gente vai receber é chamada de galardão. Aí tem esse versículo aqui que explica bem sobre o que é o galardão e eu vou passar um bônus aqui para vocês, pessoal. Vamos descer aqui um pouco, ó. Então a Bíblia fala, pessoal, das coroas. Então tem várias coroas na Bíblia. Inclusive eu deixei um artigo pronto aqui para vocês aqui abaixo na descrição. Vocês podem clicar lá e pegar maiores informações. Então vamos lá, pessoal. A Bíblia fala sobre o galardão e as coroas. Então aqui eu coloquei algumas coroas que a Bíblia ensina. Se vocês quiserem saber mais sobre essas coroas, também tem o link aqui na descrição para vocês lerem lá o artigo completo. Ó, então a primeira coroa que a Bíblia ensina é a coroa da alegria. Essa coroa da alegria, pessoal, ela vai ser concedida aos ganhadores de alma. Então, aquelas pessoas que são evangelistas, missionários, que trabalham em favor de ganhar almas, eles vão receber a coroa da alegria. Aí também tem a coroa da vida. Ó, essa coroa da vida não é eterna como muitos pensam. O galardão é dado com base nas obras. A salvação é dada exclusivamente com a base na graça de Deus. Então, o que acontece, pessoal? Boas obras não salva ninguém, só que as boas obras é somado à coroa da vida. Isso também está em Apocalipse 2:10 e Tiago 1:12. Então as boas obras elas não servem para salvar, elas servem para galardão. Então a coroa da vida é com base nas obras. Aí tem a coroa da incorruptibilidade, que é essa daqui. Ó, é uma coroa concebida àqueles que procuram viver uma vida incorruptível, de alto abnegação. Aí também tem o texto aqui explicando um pouco sobre ela. E por último tem a última coroa, que é a coroa de glória. Essa coroa será concedida aos pastores, ou os líderes, né, que desempenharam bem os seus ministérios e também aqueles que lideraram com fidelidade sobre o povo de Deus. Então também deixei, pessoal, uma descrição aqui para vocês, um link. Aí vocês se quiserem saber mais dessas coroas, o link está lá na descrição. Vamos lá, pessoal, próximo tópico. Agora a gente vai ver o tópico 2, as características do mordomo fiel. Vamos descer um pouquinho mais. Lembrando que o texto base está lá em Lucas capítulo 2. Então aqui nas características do mordomo fiel, o comentarista da CPAD aqui ele colocou várias. Eu vou só fazer um comentário em cima de alguns que ele já colocou aqui. Então a primeira característica do mordomo fiel, ele não espera que o Senhor breve venha. Lembrando, pessoal, é característica do mordomo infiel. Então, o mordomo infiel, a primeira característica dele aqui, ó, ele não espera que o Senhor breve venha. Então, aqui eu também coloquei aqui algumas coisas para vocês observarem. Ó.
Então assim, pessoal, o mordomo infiel tem essas características que eu coloquei aqui, fora que já está na revistinha, e é legal vocês fazerem uma leitura em classe. Então eu coloquei 4 aqui para vocês conhecerem. A primeira característica deles, eles estão preocupados demais em ganhar as coisas terrenas, isso é, dinheiro. Segunda, estão preocupados demais em em conquistas terrenas, envolvendo cargo, emprego e etc. E terceiro, estão preocupados demais em estudar amizade e relacionamento. E por último, estão preocupados demais em si mesmo. Então, essas aqui são algumas características do mordomo infiel. Vamos avançar para o tópico 2. Ele espanca os outros servos, conforme o versículo 25, ou melhor, 45 de Lucas, capítulo 12. Então, aqui eu também coloquei alguns versículos, pessoal, e vamos avançar um pouco. Essa lição está bem grande, então alguns tópicos a gente vai só passar por cima. E lembrando que eu também vou deixar o link aqui na descrição, se caso vocês quiserem esse material que eu fiz, é só clicar ali e me chamar no WhatsApp, beleza? Eu já vou mandar para vocês também. Ó, a segunda característica aqui, ou melhor, a terceira que ele colocou, ele age de modo irresponsável. Então, assim como o servo fiel de Lucas capítulo 12, ele era irresponsável, ele maltratava as pessoas que estavam ali do lado dele, do mesmo jeito é hoje na igreja. O servo irresponsável é aqueles que falam mal dos outros, aqueles que fazem calúnias, que são viciadas, tudo isso que espanta outras pessoas, a Bíblia vai chamar de irresponsável. Ó, vamos descer um pouco mais aqui. Ó, terceiro tópico então, pessoal, para a gente finalizar essa aula aqui. O vídeo já está ficando até um pouco grande. Do mesmo jeito que a gente falou das não qualidades do mordomo fiel, a gente vai falar agora da qualidade do mordomo fiel. Vamos lá, primeiro aqui, ó. A primeira qualidade do mordomo fiel, segundo a revista, é exatamente que ele é fiel a Deus. Então a palavra fiel, pessoal, a gente até estudou aqui no hebraico em alguma aula, é a palavra emuná. Se você não viu o vídeo sobre fé, clique aqui na descrição, também vai ter um vídeo falando sobre a fé. Então a fé, pessoal, dentro do contexto bíblico judaico, que é emuná, significa exatamente aquilo que não é abalado. Então, quando uma pessoa fala que ela tem fé, a fé é exatamente aquilo que não é abalado, como até o autor aos Hebreus fala. Ó, então vamos colocar algumas características aqui, ó, que Deus espera que a gente tenha. Primeiro, uma vida em santidade. Tudo isso está envolvendo a fidelidade, meu pessoal. Então, a fidelidade a Deus, ela requer algumas coisinhas. Então, o primeiro item que eu coloquei aqui, ó, uma vida de santidade. Segundo, boas obras. E terceiro, cuidar da sua obra. Então, a primeira característica aqui do mordomo fiel é que ele é fiel. E a fidelidade aqui nesse contexto envolve esses 3 itens que eu já citei aqui. Beleza? Vamos para o próximo tópico, pessoal. A segunda característica aqui do mordomo fiel, que a revista coloca para gente, é que ele é prudente. Então, assim, pessoal, o que é a prudência? É você cuidar daquilo que foi te posto. Então, se você é um líder, você vai ser um líder prudente. Se você é um pastor, você vai pastorear de forma prudente. Então, isso daqui está relacionado à prudência. Aí eu coloquei algumas características aqui também, ó, de uma pessoa que ela é prudente. Ó, e tem até um conselho aqui de Tiago que ele fala assim, ó: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, principalmente para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, isso aqui é uma característica aqui que Tiago fala sobre a prudência. Aí tem outra que eu coloquei aqui que eu achei bem interessante, que é Provérbios 16. Nas palavras do sábio Salomão, aí ele fala assim, ó: quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Então, o que ele está falando aqui, Salomão, é muito mais importante você ter prudência do que você ter dinheiro, bens materiais. Então, tem pessoas que têm muito dinheiro, mas são imprudentes, agem de forma errada. É isso que Salomão está falando. Vamos para o último tópico aqui, pessoal. Esse aqui eu deixei até bem comentado aqui para vocês e eu vou disponibilizar esse material para vocês também. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Isso aqui foi então a nossa pré-aula. Eu passei alguns itens aqui bem rápido. Eu preferi passar essa lição bem rápido e deixar bem documentado aqui no arquivo. Porque aí vocês vão pegar o arquivo e vocês vão conseguir ali fazer uma boa aula usando ele. Beleza? Caso você queira então o material, clica no link aqui na descrição
e eu já mando para você no WhatsApp. E se você ainda não se inscreveu, pessoal, no nosso curso de hebraico, eu também vou deixar o link aqui na descrição e as matrículas estão abertas, beleza? Então até mais, pessoal. Tchau, tchau.